Fala pessoal, beleza? Aqui é o Guido da Dinamite Criativa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas que a gente usa aqui no estúdio para equilibrar o tamanho do símbolo com a tipografia para descomplicar de vez isso para você. A gente vai usar esse logotipo como base, que foi um logotipo que a gente fez para uma empresa da Índia, uma empresa especializada em produtos holográficos. Então a gente trabalhou algumas variações para esse logotipo a nível de estudo. A gente enviou só essa versão para o cliente, essa proporção, na verdade, de símbolo e tipografia. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que a gente usa muito aqui no estúdio para conseguir distribuir de forma harmoniosa essa proporção de símbolo e tipografia. Eu vou traçar primeiro uma guia aqui em cima. Certo? Essa forma harmoniosa que a gente usa de 4 seções funciona da seguinte forma, A gente pega esse símbolo e divide em 4 partes, certo? 1, 2, 3, 4 partes, certo? Então são 4 seções que a gente acaba dividindo o símbolo. Depois a gente faz uma distribuição na vertical, de forma harmoniosa também, para a gente conseguir encontrar um equilíbrio de altura do símbolo e altura para a tipografia, isso com base nesse método de 4 seções, que é um dos métodos que a gente mais utiliza aqui no estúdio, certo? Para a gente encontrar essa distância, esse espaçamento do símbolo para a tipografia, a gente usa a mesma altura de uma das 4 seções que a gente acabou de dividir, para conseguir encontrar esse espaçamento que vai determinar esse respiro do símbolo com a tipografia, certo? Se a gente for olhar bem, a gente percebe que o símbolo ele tem o dobro do tamanho da tipografia, tá? Então só a nível de estudo mesmo, eu vou pegar a altura da tipografia e vou pegar também a altura do símbolo. Vou colocar aqui do lado, só para a gente ver junto. E quando eu pego a altura da tipografia e duplico ela, a gente percebe que a tipografia ela tem metade do tamanho do símbolo. Então, nessa forma de trabalhar, com 4 seções, dividindo o símbolo por 4 e alinhando a tipografia na segunda e na terceira seção, a gente tem o símbolo com o dobro do tamanho da tipografia. E pelo menos pra gente aqui, na nossa opinião, essa é uma das formas que mais deixa o logotipo harmonioso. É claro que cada projeto depende da situação que ele vai ter, se ele precisa de um símbolo com um pouco mais imponência, se ele precisa da tipografia com mais imponência, se ele precisa de um símbolo mais tímido e de uma tipografia que tenha realmente esse protagonismo, então vai depender muito, Mas essa forma é quando a gente quer destacar tanto o símbolo quanto a tipografia, pra gente funciona muito bem. Uma segunda forma que a gente também trabalha, que eu acredito que seja a mais conhecida entre vocês, a forma de harmonizar tipografia e o símbolo em 3 seções. Então vou traçar uma linha aqui também e vou dividir esse símbolo por 3, certo? 1, 2, 3 seções. Certo? Com base nessas 3 seções, eu vou fazer a distribuição de forma harmoniosa aqui para a gente conseguir encontrar a altura da tipografia, certo? Então a tipografia ela também está de forma harmoniosa com o símbolo. Essa é a forma mais conhecida, eu acredito que todos devam conhecer essa forma de trabalhar e distribuir. Para a gente fazer esse espaçamento do símbolo e do logotipo, a gente trabalha da mesma forma que a gente fez mais ali atrás. A gente divide o símbolo por 4. Certo? A gente divide por 4, a gente pega uma dessas partes e coloca do lado da tipografia com o símbolo para conseguir determinar um espaçamento adequado para a gente ter essa harmonia nesse método de 3 seções. Eu vou mostrar para vocês aqui uma última forma de se trabalhar com símbolo e tipografia, que são em 2 seções. Então esse método aqui é quando não tem tagline, quando não tem o slogan. Esses 3 métodos que eu estou ensinando para vocês, ele não tem slogan, certo? Na próxima tela eu vou conseguir detalhar melhor como que funciona essa questão das linhas guia para conseguir encaixar um slogan de forma harmoniosa, de forma técnica, de forma que você possa defender para o seu cliente por que aquela tagline está daquele tamanho, porque o tipografia está daquele tamanho, porque o símbolo está com aquela proporção. Então tudo isso ajuda na defesa técnica ali junto com o seu cliente, certo? Aqui a gente vai passar uma linha guia para conseguir definir essa questão das 2 seções. Eu vou dividir o símbolo em 2 seções conforme a gente tinha mencionado.
eu vou alinhar de forma harmoniosa, certo? Então a gente já vai conseguir ter o projeto já com as duas seções bem encaixadas, né? O símbolo e a tipografia, para a gente conseguir, né, ter um argumento, né, junto ao nosso cliente, caso ele pergunte, né, o porquê desse tipo de alinhamento. Para o espaçamento dessas duas seções, a gente usa outro método, né? Ao invés de dividir a altura do símbolo em 4 peças, né, em 4 seções, a gente divide apenas em 3 seções, já que é um logotipo um pouco mais compacto, né, um logotipo menor. Símbolo e tipografia tem praticamente a mesma proporção, né, de altura. Então aqui a gente consegue fazer definição da altura do símbolo, do espaçamento para a tipografia e a tipografia, né, bem alinhada, né? Esse método aqui ele poderia funcionar sem essa linha do meio, sem problema algum. Mas por que a gente coloca essa linha do meio, né? Por que a gente define como 2 seções e não como uma seção, né? Alguns logotipos eles usam essa linha guia para criar algum detalhe central aqui, né? Para ter um alinhamento bem adequado. Mas ali na frente eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender melhor. Aqui a gente já vai ter, né, um logotipo com tagline. Como que funciona para a gente conseguir colocar essa tagline de forma harmoniosa dentro do projeto? Essa versão que a gente está trabalhando aqui, essa proporção que a gente está trabalhando é a proporção de 4 seções. Por que a gente está chamando de 8 seções? Porque a gente duplicou, na verdade, né? 4 seções, a gente fez 8 seções para a gente poder conseguir encontrar. Então eu vou detalhar para vocês aqui como que a gente fez isso para encontrar, né, essas proporções para esse símbolo, para tipografia e para tagline, certo? Então a gente vai dividir esse símbolo aqui, a gente vai dividir por 8, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai fazer uma distribuição. Prontinho. E a gente percebe, né, que a tipografia ela encostou em todas as guias, tá? O símbolo também está bem encaixado. E uma coisa que a gente vai perceber é que a tagline ela não encosta nas linhas, né? Por que isso? Porque a tagline ela não precisa ter um destaque tão imponente, né, dentro do projeto de identidade visual, dentro do logotipo, né? Para a identidade visual em si, nas peças conceituais, a gente dá um certo destaque, mas para a tagline usando como um slogan em alguma peça, não dentro da composição do logotipo como a gente tem aqui. Então a gente usa uma outra forma, né, para conseguir definir a altura dessa tagline aqui, tá? Como a gente está trabalhando com uma guia de composição de 8 seções, a gente vai dividir essa seção aqui também em 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, eu vou colocar isso pra cá e já vou alinhar aqui pra gente ver certinho como que fica. Aqui eu fiz 9 sessões. São 8 sessões. Prontinho. Então aqui a gente já vai ter uma guia de composição que vai conseguir fazer um encaixe bem melhor para a gente conseguir justificar, né, a altura da tagline, né? A gente vai ter um espaçamento aqui em cima e aqui embaixo também, né? Além desse espaçamento aqui do símbolo para tipografia, a gente vai conseguir fazer uma justificativa bem melhor, né, do que a gente fez aqui, defesa técnica também, né, junto ao cliente. Isso é muito importante, a gente ter o porquê do que a gente está fazendo. Então essa é a forma que a gente trabalha aqui, né, um método nosso que a gente desenvolveu para conseguir colocar a tagline, símbolo, tipografia, tudo de forma harmoniosa, de forma técnica, onde a gente vai poder conseguir defender, né, junto ao nosso cliente, caso ele pergunte toda essa questão de proporção. E a gente pode colocar até no manual da marca quando a gente for fazer também. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa forma de composição de 6 sessões, tá? A gente fez lá no começo de 4 sessões, de 3 sessões e 2 sessões, certo? Esse aqui é referente ao 3 sessões. Você lembra quando eu falei na tela anterior que geralmente a gente dobra o número de sessões quando a gente vai acrescentar uma tagline? Então, para esse aqui não é diferente, tá? Então a gente vai fazer uma divisão de 6 sessões. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Tá, a gente tem essas 6 sessões aqui bem tranquilo também. A gente consegue encaixar, né, perfeitamente o símbolo nas guias, a tipografia nas guias também. E da mesma forma, como na tela anterior a gente não tinha essa tagline encostando nas guias, aqui a gente também não tem. Porém lá a gente dividiu essa sessão em 8 e como a gente está trabalhando no método de sessões de 6, a gente vai dividir em 6 sessões também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente faz a distribuição. E pronto, a gente tem a tagline com base em 6 sessões, tá? Dá para trabalhar de várias formas,
né? Existem muitos métodos para trabalhar com essa questão de harmonia, né? De encontrar um equilíbrio legal, um equilíbrio técnico também para aquilo que a gente está fazendo. Existem formas de se trabalhar também quando o nome da empresa está presente em 2 linhas, quando o símbolo é bem maior, quando o símbolo é bem menor. Existem realmente diversas formas de se trabalhar, mas eu trouxe alguns conceitos básicos aqui para vocês. A gente pode fazer um vídeo mais para frente para falar um pouco mais sobre as outras formas de composição, caso vocês tenham interesse, né? Caso haja uma interação bem legal nesse vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês algumas marcas, né, que trabalham com essas metodologias que eu passei para vocês, né, com essa questão de conseguir organizar, né? E agora eu vou mostrar para vocês algumas empresas que trabalham com esse método, né, com essa forma de conseguir equilibrar, né, tanto o símbolo quanto a tipografia de forma bem harmoniosa. Aqui a gente tem um logotipo do Spotify, né? Eles usam o método de composição de 4 seções. Aqui vocês podem ver perfeitamente que não precisa necessariamente, né, encostar na guia. Essas guias elas servem como base, mas elas não são uma regra, né? Elas não colocam limite pra gente do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. Elas são uma ferramenta de auxílio. Então a gente pode perfeitamente, através de ajustes ópticos, né, que a gente pode falar em um outro vídeo, fazer algumas adaptações, né? Aqui o pingo do I passa um pouquinho da linha, aqui o S está um pouquinho mais para baixo, aqui o P encosta, aqui o T também encosta, já a letra I e a letra F elas não encostam, né, na nossa guia, mas a gente pode ver perfeitamente que esse método de 4 seções a Spotify consegue usar muito bem, né, como base para a composição do logotipo deles. Aqui um outro exemplo, já voltado para 3 seções, né, que a PagSeguro usa. Vocês podem perceber que a PagSeguro também está bem próximo, né, de conseguir usar esse guia. Algumas letras passam um pouquinho, essas aqui elas conseguem ficar bem encostadas na linha. A gente dividiu de forma proporcional isso daqui, então a gente não fez ajuste na linha para ela encaixar aqui, né? A gente simplesmente dividiu o símbolo em 3 seções e percebeu que a linha ela passava exatamente no ponto do PagSeguro aqui, e todas as letras menores passam bem dentro desse guia, né? As maiúsculas, né, o P e o S, elas acabam passando um pouquinho, mas a gente percebe perfeitamente que esse método foi utilizado como base, né, para conseguir fazer essa proporção de símbolo e tipografia. E por último, né, o logotipo do YouTube, né? A gente percebe que eles usam perfeitamente esse método de 2 seções e a gente consegue analisar bem aqui porque essa linha central, né, como eu tinha mencionado para vocês, algumas empresas utilizam, né, essa linha aqui para conseguir determinar, né, esse ponto central, né, como esse símbolo do play. E a gente percebe também que a tipografia ela não encosta na linha de cima, né? Pelo menos o que a gente percebeu foi o seguinte: aqui tem uma curva e com base nessa curva eles resolveram trabalhar meio que a tipografia no centro, né, da curva. Aqui tem a curva que é o centro dela, então eles fizeram isso tanto em cima quanto embaixo e acabaram criando, né, essa guia aqui. E como eu falei, esses guias eles não servem para engessar você, eles servem para te orientar. E aí com base neles você consegue realmente ter uma noção muito melhor do que é harmonioso, do que é a proporção, do que vai ficar legal dentro do projeto que você está fazendo, e assim você pode fazer alguns ajustes finos, como nesse caso aqui do símbolo do YouTube, que a gente pôde ver essa adaptação, né, de como que eles fizeram a construção, né, do símbolo e da tipografia também, tá? Por esse vídeo era isso. Eu acredito que ficou bem interessante, né, todo o conteúdo que foi passado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, espero que vocês comentem, né, aqui abaixo do vídeo, e caso essa dúvida ela seja interessante, a gente pode transformar ela em um vídeo também e continuar, né, contribuindo com conhecimento e com nossa experiência aí com vocês. Pessoal, se vocês curtiram essa dica e querem receber esses arquivos editáveis para estudarem com mais calma e testarem nos projetos de vocês, ele vai estar disponível no nosso grupo VIP lá no Telegram. Tá? O link está na descrição do vídeo. Abraço e até a próxima.